Vamos dar continuidade, então? Uma pequena recapitulação nós vamos fazer. Recapitulação não, mais uma visão sobre aquela questão do 0 ao 100% e a queda, né? Essa questão mediana de Deus usa como? Do 0 para cima. Deus ainda usa. A pessoa estacionou numa visão, tal, não alcançou o que deveria ser, Deus ainda usa. Creio que usa até mesmo porque tem experiência de que usa. Agora, a pessoa de cima para baixo, não. Essa queda é complicada demais. Um dos exemplos que o irmão Francisco até conversava comigo no intervalo, além do jovem rico, que acaba tipificando a própria nação de Israel, né? Ah, tu guarda os mandamentos desde a mocidade. Tá, então vem e segue. Não. Por exemplo de Israel, né? Mas nós temos um homem chamado Paulo, o grande apóstolo Paulo. O que nós vemos na vida de Paulo? Nós vemos paralítico andando, né? Enfermo sendo curado, a palavra atingindo tudo que é canto. Paulo foi pregar lá em Éfeso contra a Diana dos Efésios. Rapaz, o homem parou a cidade, né? Lá em Éfeso, ele parou tudo. Está escrevendo coisas e mais coisas tremendas, revelações e mais revelações. Paulo tá que tá. Daqui a pouco Paulo diz assim, eu vou a Jerusalém. Aí Jesus usa os profetas assim, não vai. Ele, não, eu vou. Chegou em Jerusalém, Jesus disse o que para ele? Sai de Jerusalém. Não, vou ficar aqui. De quem estamos falando? Do grande Paulo, né? Um doido esses dias telefonou para mim. Não sei como é que as pessoas perdem o tempo de telefonar para mim, para questionar. Irmão, com toda a educação, mas eu bato o telefone na cara. O camarada não tem entendimento nenhum. É uma mula. Ouve um CD, acessa o conteúdo do site e acha que vai ligar para falar com uma criança. Uma criança não escreve aquilo, uma criança não prega aquilo. O camarada vem questionar. Eu falei, meu amigo, você quer aprender ou você quer questionar? Ó, se você quer aprender, vem sentar no banco do seminário aqui. Se você quer questionar, dá licença que eu tenho mais o que fazer. Imagina, como eu vi uma mensagem de um CD dessa e achar que eu vou parar para ouvir ele. Não, pastor, porque tem umas coisas que eu concordo, eu e os irmãos aqui, tem umas coisas que a gente concorda, tem outras que a gente não concorda. Então nós queremos ir até aí para a gente sentar e conversar e explicar para o pastor. Eu falei, como é que é? Você quer sentar e conversar comigo? Ô rapaz, tu não te enxerga não? Você acha que eu vou parar para te ouvir? Quem é você? Você é o quê? Eu nem te conheço, como é que eu vou te ouvir, rapaz? Eu ouço os irmãos aqui da igreja, eu ouço a minha esposa. Você acha que eu vou perder o meu tempo de sentar contigo? E foi daí para frente, né? Claro que eu não vou perder tempo, meu irmão. Né? Vê se o Lula vai querer me ouvir. Ó, presidente, eu tenho uma opinião para dar no seu governo, que eu não concordo com isso, com aquilo. Ele vai dizer assim, tá bom, dá licença, eu tenho mais o que fazer, mano. A mesma coisa é eu, meu irmão. Então, eu cheguei a um nível que eu não ouço ninguém. Minha mãe disse que eu sempre fui teimoso. Imagina agora, né? Então, vamos lá. Aí vem Paulo. Paulo, paralítico anda, enfermo curado, aquela glória. Aí ele diz, vou a Jerusalém, aquela história toda, Jesus diz para ele lá em Atos, né, 22, sai de Jerusalém. Paulo não saiu. A vida dele continuou a crescer. Dali de Paulo, que estava habitando em um 100% espiritual, ele teve uma queda violenta. Não vamos colocar porcentagem aqui, porque... Mas onde que Paulo foi parar? Na prisão. Tá bom. Depois que Paulo foi parar na prisão, me diz qual foi o paralítico que andou de novo. Qual foi o enfermo que foi curado? Qual foi o demônio que foi expulso? Depois que Paulo foi parar nessa prisão. Outras ele foi, anteriormente a esse episódio,
E lá terremoto aconteceu, salvação aconteceu, demônio expulso, enfermo curado antes, mas depois que ele vai contra a palavra de Jesus, sai de Jerusalém, ele não sai, ele vai parar numa prisão, e essa prisão que teve início em Jerusalém, e terminou com ele lá em Roma, onde diz a tradição judaica, né? Há pequenas controvérsias historicamente falando, mas diz a tradição judaica que ele lá, depois foi decapitado, depois de cerca de 2 anos, em uma prisão domiciliar. Mas me mostra os relatos de Lucas, que acompanhava a vida de Paulo face a face, me mostra, depois que Paulo caiu nessa prisão de Jerusalém, contrariando, como o texto de Atos 22 fala, com clareza, contrariando Jesus Cristo, me diz qual foi o paralítico que andou mais? Qual enfermo? Que demônio ele expulsou mais? O que Paulo fez mais? Qual foi a igreja que ele edificou mais? Então, enquanto se está em ascensão, e até se tem um problema de entendimento e fica bloqueado, a pessoa não paga o preço da oração, não paga o preço do estudo, enquanto ela está nessa ascensão, ainda que numa dificuldade muito grande, ainda não atingiu aquilo que deveria atingir, está numa situação mediana, Deus ainda conta, porque ela ainda é considerada um estágio, um processo de ascensão. Mas declínio dá o que deu na vida de Paulo. Sem contar, né, pastor, que a queda dele foi devido ao primeiro tópico que o senhor estava contando. Porque Tiago mandou ele mentir, Tiago mandou falar que era mentira o que estavam falando a respeito dele, que ele estava guardando a lei ainda. Veja, é outro detalhe, né? Tudo começou com um erro. Por isso que eu falo, irmão, o centro da vontade de Deus. Nós conhecemos o caminho da oração. Hora de decisão é hora de oração. Temos que levar isso muito a sério. Paulo voa a Jerusalém. Pronto, a partir do momento que ele botou isso no coração, não tinha nada de Espírito Santo, não foi o Espírito Santo que mandou ele para Jerusalém. Não houve nenhuma revelação. Não teve nada que dissesse para ele ir a Jerusalém. Apenas os sentimentos dele de querer pregar para os seus compatriotas o conduziram a Jerusalém. Foi Paulo, Paulo e Paulo. Não tinha nada de divino naquela história, né? Muita gente fica brava quando eu mostro os erros de Paulo. Eu também tenho meus erros, meu irmão. Quem não tem erro é Jesus, amém? Mas Paulo, Pedro, Tiago e João, todos eles têm. Quem não tem é Jesus. E para isso nós temos a misericórdia do perdão de Deus e a sua restauração. Então Paulo errou e caiu feio. Então, quer dizer, vão a Jerusalém e começou o problema. Depois que chegou em Jerusalém, mentiu. Raspou a cabeça como se fosse um judeu com voto. Opa! Paulo não fez isso? Raspou a cabeça para dizer que veio pagar voto lá no templo. Ficou carequinha. Erro em cima de erro. Um abismo chama outro abismo. Tiago, faz o seguinte, diz que você veio aqui em Jerusalém, pagar os seus votos, raspa a tua cabeça, e o judeu vai ver que você não tem nada contra a lei. Um erro em cima do outro. Nós não temos nada contra a lei. Mas a partir do momento que a graça chega, a lei está extinta. Então Tiago dá um conselho errado, Paulo aceita o conselho. E no meio daquela história toda, ninguém parou para fazer uma oração. Não orou, meu irmão. Vai entrar, como se diz na gíria, pelo cano. Vai ficar em situação apertada, né? Então, este é um fato interessante, o fato da vida de Paulo. Me mostra aí, se você achar depois, os milagres depois da prisão, a glória depois da prisão. Depois da prisão vem só lamento de Paulo. Timóteo, me traz aí os pergaminhos. Timóteo, me traz aquela capa, aqui na prisão faz frio. Ô Timóteo, olha, depois da prisão é só lamento. Mas e antes, quando ele estava na vontade? Veio prisão, ele, Silas, vamos orar, vamos cantar. Veio terremoto, abalou tudo. Então, em ascensão é um fato. Em declínio é outro fato. Deus conta com quem está em ascensão, não com quem está em declínio. Amém? É o que passa aqui na minha cabeça, né? Se alguém crê diferente, amém.
Nós temos aí um item 15 que fala daquela parábola do rico e do Lázaro. Eu considero essa parábola algo assim tão fenomenal, porque ela responde muitas perguntas a respeito de consciência sobre a eternidade, né? É a parábola do rico e de Lázaro, o mendigo. Ninguém é salvo por ser pobre, nem ninguém é condenado por ser rico. Amém, irmão? Não é isto que a parábola está dizendo. A Bíblia diz que Jesus conta que o rico vivia regaladamente. Simplesmente isso. Então, a condenação dele não era por ser rico. Ele vivia simplesmente a sua vida natural. Não tinha nada de espiritual na vida deste homem. Ele vivia aquilo que os seus bens materiais lhe proporcionavam, dessa falsa alegria que tem no mundo, das festas, dos banquetes. Ele simplesmente vivia regaladamente, vivia uma vida natural. A Bíblia não diz que este rico da parábola de Lucas, capítulo 16, a partir do verso 19, não diz que este rico, ele vivia em adultério, nem prostituição, não diz que ele vivia em mentiras, enganos, falcatruas. Isso também é pesado. Não diz que ele vivia nesses erros todos. Diz apenas que ele vivia uma vida natural. Como aquelas pessoas, né? Não, mas eu não faço mal a ninguém, por que eu não sou salvo? Eu não roubo, eu nunca matei ninguém, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo outro. Jesus está demonstrando que isso não é o bastante para ser salvo. Então, essa parábola também, lá, vai contar, depois você vai ler com calma, a resposta que ela dá às muitas perguntas, tipo, se eu morrer, eu tenho consciência do mundo? Nós vemos que o rico diz o quê para Abraão, né? Vamos assim dizer, Senhor, manda que um dos mortos ressuscite e vá na minha casa, porque eu tenho 5 irmãos. Quer dizer, isso é consciência do que ficou para trás sobre a terra. Então, depois que nós morremos, nós temos consciência do que ficou para trás. A consciência que temos é algo que vai nos acompanhar sempre. No primeiro ponto do nosso seminário hoje, nós víamos justamente o julgamento pela consciência. Ora, se a minha consciência na eternidade não for existir, eu não posso ser julgado por ela. Então, algumas pessoas têm crente que é muito bonzinho. Eu fico admirado com a bondade desses crentes, né? Não, mas o ímpio, né? O ímpio vai ter consciência do mundo que ficou para trás. Mas o justo não. Ora, aí sou eu querendo criar os meus próprios critérios. Se um vai ter consciência, por que o outro não terá consciência? Não, porque se eu tiver consciência do que ficou para trás, a minha mãe, o meu irmão, o meu filho que não foi salvo, eu ficarei triste lá no céu. E lá no céu não pode ter tristeza. Olha, a filosofia é muito boa, mas é muito barata. Eu não compro. Ela é muito barata. Não combina com a realidade da Escritura. Então, o ímpio terá sua consciência e o justo também terá a sua consciência. Por quê? O ímpio receberá um negócio chamado galardão da iniquidade. Iniquidade é a prática contínua do pecado. E o justo terá um galardão da... O justo também terá um galardão, tanto da salvação, como de recompensa das suas obras. Então, para que eu seja recompensado pelas minhas obras, eu tenho ou não tenho que ter consciência do mundo que ficou para trás? Então, esta parábola do rico e do Lázaro, ela é maravilhosa. Sempre teve lá na Bíblia, mas as igrejas sempre se degradearam, né, os membros, com esse papo aí, porque nunca receberam a revelação, nunca se empenharam no estudo, sempre levaram uma vidinha medíocre, mediana. O que mais que nós temos como resposta nessa parábola? O que você lembra aí? Pastor, sobre o assunto do arrebatamento de Moisés, isso aí tem tido muita controvérsia, muita disputa, e eu tenho usado essa parábola que o Senhor Jesus deu do rico do Lázaro para provar às pessoas que não pode Moisés ter morrido, porque senão como é que ele
ressuscitar, vir para cá de novo, se a Bíblia diz, lá em Apocalipse, que Jesus Cristo é o primogênito da ressurreição, o primeiro. Aí serve também, pastor? Bom, em termos, o que acontece? As combinações da revelação bíblica, ela vai muito daquilo que o Espírito Santo esteja tratando naquele momento conosco, porque o alvo que ele está querendo atingir na mente ou no sentimento das outras pessoas, isso tudo pode ter sentido mediante uma unção que Deus derrame no momento. Ele é que faz a junção dos fatos e convence do pecado, da justiça e do juízo. Às vezes nós estamos falando uma palavra, por exemplo, quando pregamos, tem frases completamente soltas que são pregadas, que quando se ouve é um impacto, tem todo sentido debaixo daquela unção. Mas se de repente eu escrever o texto da pregação na hora que eu estiver lendo, ele não vai ter nenhum sentido. Como já aconteceu com mensagens nossas mesmo, que pessoas transcreveram, em que eu na hora da leitura, eu falei assim, essa frase aqui, não tem sentido essa frase aqui. Aí eu fui ouvir a mensagem, falei, então a mensagem debaixo de uma unção, lá naquele momento da pregação, é um fato. Outra coisa é ela escrita de uma forma que não foi a forma original que o Espírito Santo falou. Tem o seu valor? Tem o seu valor. Mas a maneira como Deus vai trabalhar é diferente em cada situação. Então, você pode fazer várias junções na Escritura, desde que aquele momento o Espírito Santo te esteja capacitando para aquilo. De repente, depois, friamente, fora já daquela unção da conversa, daquele papo, você vai parar e pensar no que você disse, e você mesmo não vai achar sentido. Mas naquele momento você achou todo sentido. Isso faz parte de um operar do Espírito Santo. O que acontece? Já que você tocou ali na questão de Elias e Moisés, no Monte da Transfiguração, Elias, representa a restauração. Moisés representa a fé, a dedicação à lei. Moisés representa Israel, nesse caso, em que eles aparecem com Jesus. E nós vemos que aquele episódio ali, quando diz assim, 6 dias depois, isso aqui é uma menção para um fato que vai dar início ao milênio. Nós identificamos isso na Escritura. Então, o que acontece no Monte da Transfiguração, que representa o Monte da Manifestação de Cristo quando ele vier no Monte das Oliveiras? Ali nós vemos um remanescente da igreja, que é a voz da restauração, descendo com Cristo, e vemos um remanescente de Israel, representado por Moisés, descendo no Monte da Transfiguração. Então, na hora, o Espírito Santo, você joga uma palavra que você às vezes nem sabe o sentido dela. Mas o Espírito Santo te dá aquela graça de falar aquilo, até sem um entendimento, mas ele tem um propósito. E Deus não nos usa, quando nós queremos que Ele nos use, Deus não nos usa só no que entendemos. Deus nos usa até no que não entendemos. Mas, pastor, o culto não tem que ser racional? Sim, e é racional. Quando você crê que Deus pode operar além do que você peça ou pense. Aí depende da sua fé. A sua fé transcende a sua própria mente. Pode ser isso? Claro que pode ser isso. A sua fé transcende a sua própria mente. Como é que pode alguma coisa do nada ser criada? Sua mente alcança isso? Ninguém cria alguma coisa do nada. Do nada não se pode criar. Mas a sua fé diz que pode. Então a sua fé transcende a sua própria mente. Isso aí é uma questão mais. Bom, então a parábola do rico e do Lázaro dá resposta para muitas coisas. A consciência após a morte, a memória das coisas passadas, o que fizemos, o que não fizemos. E até quando o rico diz assim, Senhor, peça que Lázaro molhe na ponta do seu dedo em água e me refresque, pois estou atormentado nessa chama, Chama ali não é chama, água ali não é água, A água ali representa a palavra que ele agora está querendo, uma gota. Ou seja, ele está reconhecendo que aquilo que ele um dia rejeitou,
foi a causa dele estar em tormento. E aquilo daria o livramento, o refrigério para ele. As chamas ali, chama não é fogo. No inferno não tem fogo. No inferno não tem fogo. A chama representa juízo condenatório, tormento, não é fogo. Na eternidade não tem esse fogo que queima, essas coisas. Não, aquilo são simbologias que nós vamos entendendo à medida que estudamos a Escritura. Então ele está em tormento. As chamas representam tormento, porque nós sabemos muito bem o que é o calor das chamas. Por isso que entra essa simbologia na Escritura. A água não representa a água, representa a palavra. Então, o rico, Jesus está demonstrando através da parábola que a condenação dele foi por ter negado a palavra. Mas não porque ele matasse, roubasse, adulterasse, se prostituísse. Esses pecados não são mencionados. Mas depois demonstra que ele desejava a gota da água. Ora, no inferno se sente sede? Alguém sente sede na eternidade? Então a água que ele quer não é H2O. Na eternidade não se sente sede. Na eternidade não tem água. Ninguém bebe água na eternidade. Espírito não bebe água. Ou bebe. Espírito não tem corpo para alimentar. Ou tem. Então a água que ele pede não é água, é a palavra. E então Jesus está demonstrando que a condenação dele foi por rejeitar aquilo que um dia ele conheceu. Agora ele está ansiando, mas não lhe será dado. Aqui nessa parábola também fica bem claro a condenação de um judeu através da lei. Ele fala, pai Abraão. Sim, perfeito. Fica bem explícito que quem está sendo condenado naquela chama, aliás, que riqueza é símbolo de Israel, né? Por isso que o jovem rico também representa Israel. Riqueza é símbolo de Israel. Então, pai Abraão. Opa! Se ele usou essa expressão, quem é ele? Judeu queimando nas chamas do inferno. Jesus está demonstrando as coisas com muita clareza. Interessante que nós, até bem pouco tempo, ainda se ouve, né? Pregadores dizendo, irmão, Israel é uma nação privilegiada. Israel é a nação santa. Israel é a terra santa. Israel será salvo. Faz nada, meu. Não tem esse papo de genealogia. Nós temos por pai Abraão. Não, vocês têm por pai o diabo. Deixando claro que ninguém vai ser salvo por ser judeu, né? Se duvidar, tem um monte de gente se naturalizando judeu aí só para ser salvo. Nós não vamos ter tempo hábil, eu creio, para entrarmos na gloriosa parábola que encerra o 25, significa o encerramento de todo o processo da igreja. Então, Mateus, capítulo 25, nós vamos encontrar ali a parábola das 10 virgens. Tem muita lição ali, aquilo ali dá para se escrever um livro. E em Mateus capítulo 25, nesta parábola, nós conseguimos descobrir as coisas mais tremendas com relação aos últimos tempos. Uma delas é que a igreja será arrebatada quando o anticristo já estiver no poder. Porque diz que à meia-noite ouviu-se um grito. E esse grito era para despertar as igrejas. Então, meia-noite sabemos que é o poder máximo das trevas. Então, quer dizer, essa parábola está revelando. A igreja será arrebatada quando o anticristo estiver no poder. Se o anticristo estiver no poder, significa que os dias são maus, terríveis, inigualáveis, porque o mal conseguiu se organizar. Anticristo no poder significa aliança mundial com todos os exércitos. Significa decreto contra cristianismo, judaísmo e qualquer outro conceito religioso. Porque a filosofia do nazismo, do fascismo e do comunismo eram banir os conceitos religiosos, porque eles atribuíam que o grande empecilho para eles, que eles estão certos, é o conceito religioso. Quem tem um conceito religioso não abre mão por causa de um conceito político. O camarada até vai para a política, mas ainda na cabeça dele ele continua sendo um religioso. Então, o anticristo vai estar no poder e a igreja ainda vai estar na terra. Essa parábola revela isso.
que mais que a parábola revela? Ela diz que à meia-noite, isso aqui é impressionante, ouviu-se um grito. E esse grito visava despertar as igrejas. Então, tudo que é conceito que você tenha de igreja, o grito que desperta a igreja está acima. Igreja primitiva, lembra? Pedro, Paulo, Tiago, João, a sombra corando. Eles eram igreja ou era o grito? Hã? Eles eram igreja ou eram grito? Eles eram igreja. Eles não eram igreja? Ou eles eram grito? Se eles eram igreja, imagina aquela unção, aquela autoridade, aquele poder, aquela coisa descomunal que estava sobre a igreja primitiva. A sombra de Pedro curando enfermos, expulsando demônios. Mas eles eram igreja. O grito será uma unção acima de qualquer conceito de igreja. Você tem ideia do que está reservado para a sua vida? O que está reservado para a sua vida, meu irmão, quando você abrir a boca, vai ser como diz lá as duas testemunhas. É fogo que devora os seus inimigos. É espada que abate os seus adversários. É isso que está preparado para nós daqui a pouquíssimos anos, nesse período da restauração da igreja. Nós seremos perseguidos, mas não abatidos. Seremos caluniados, difamados, mas nada nos vai parar, porque a unção que vai estar sobre nós é fora do comum. Nós estaremos acima de qualquer conceito de igreja. Ninguém vai poder calar. Você vê que hoje tem pessoas que dizem assim, não, eu não aceito o que ele diz não, mas eu não posso negar que é verdade. Quantos testemunhos a esse respeito? Pessoas que ouviram CD dizem, não, eu não posso negar que aquilo seja uma verdade, mas eu não aceito, eu prefiro continuar na minha igreja, eu tenho meu cargo, eu também estou servindo Jesus, isso, aquilo outro. As pessoas vão se iludindo, mas o grito, a restauração, não faz parte da igreja. Ele está acima da igreja. João Batista, quando nasceu, a mãe dele era estéril. Então ele não nasceu da mãe, ele nasceu por um milagre. O anjo se manifestou a Zacarias, que era sacerdote. Então veja que o grito é um mover do Espírito Santo acima do conceito de igreja. E é ou não é? Você dá ou não dá aula para qualquer pastor? Você cala ou não cala qualquer membro de outra igreja? Com poucas palavras. Exatamente, com poucas palavras. Não tem brá. Cita 2, 3 versículos na unção, cala qualquer um. Porque o grito está muito acima. João Batista, o restaurador, ele não se integrou na cidade. Ele não se integrou na sinagoga. Ele não fazia parte daquele sacerdócio, embora teria direito a ser descendência e ser sacerdote. Ele negou aquela situação e foi para o deserto. Ele foi para a margem. Ele foi fora da cidade. Assim somos nós. Estaremos completamente fora de tudo que for conceito de igreja. A igreja estará no ecumenismo, a igreja estará na política, a igreja estará de braços dados com todo mundo e nós estaremos fora da cidade. Não nos integraremos, estaremos à margem disso. Interessante, já tem 2 sonhos na igreja em que nós estávamos em campos distantes. Isso não é físico, isso é espiritual. Em que a igreja era campo distante, longe da cidade. Isso revela exatamente a posição que estamos. Estamos no caminho e até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode sentir a unção aí? Então, grito não é igreja. O grito é o que desperta as igrejas. Isso está revelado nesta parábola gloriosa de Mateus 25. Quem tem ainda aí alguma lembrança nesta parábola tremenda? Nós temos umas 5 ou 6 mensagens só sobre esta parábola. Aquele deserto de João Batista tipificava a nação de Israel, né? Porque nós vemos uma dessa e 6 mil povos está sendo destruído porque ele faltou conhecimento. Como rejeitaste o meu conhecimento, também eu te rejeitarei. Pode até ser, não vejo de imediato, não vejo, mas no futuro aí, juntando palavras com a graça de Deus, pode até ser que isso venha acontecer. Mas aquele deserto de João Batista, não, para mim, de imediato, não revela o deserto da nação de Israel, não. Mas
estudos profundos podem revelar muito mais coisa do que aquilo que nós sabemos em um dado momento, né? Outra coisa que eu quero falar dessa parábola gloriosa das 10 virgens, se você não tiver pressa, é que elas tinham, as virgens representam as virgens representam as igrejas, né? 10 significa todas, sem escapar nenhuma. Ah, sim, veja bem, 10 igrejas, tá? Estou falando de igreja. O que é classificado como igreja? Diz que elas tinham a lâmpada e o azeite, ou seja, elas tinham a palavra e o Espírito Santo. Então eu não estou falando de igreja internacional da graça, não estou falando da praga da igreja mundial do poder de Deus, não estou falando de igreja universal do reino de Deus, eu estou falando de igreja que tem a palavra e tem o Espírito. Nessas pragas que eu mencionei, não tem nem palavra, nem Espírito. Pega qualquer membro de lá, você vai ver que ele não te abre a boca em nada de Bíblia. É corrente, campanha, é um inferno lá com eles. Então eu estou falando de igreja, não de denominação que se diga igreja. A Bíblia não considera igreja aquilo que se diz igreja. A Bíblia considera igreja aquilo que aos olhos de Deus é igreja. Universal, graça, mundial, isso não é igreja. Porque eles não têm nem a palavra e muito menos o Espírito, né? Não tem nem palavra, nem o Espírito Santo. Então veja bem que aqui é um detalhe para você considerar. E elas tinham lâmpadas e tinham palavra e Espírito. Elas vão numa caminhada, né? Saíram ao encontro do noivo. O objetivo era, como sempre foi e será, encontrar o noivo. No meio da caminhada, perceberam que faltava azeite. Tinham a palavra, mas faltava o azeite. Ora, se tinham a palavra, mas faltava o azeite, o que está acontecendo? Quem tem a palavra não tem o azeite? Mas elas tinham a palavra, mas não tinham o azeite. Tinham a palavra, mas mesmo tendo a palavra, não se enquadraram em um propósito de Deus que deveria ser descoberto na palavra. Quando você está no propósito de Deus, você tem a palavra e tem o Espírito, isto é, o último tempo, a voz da restauração. Aqueles que têm a palavra e também têm o Espírito. Mas a Bíblia diz que Jesus falou que duas estarão moendo. Todas duas têm a palavra, mas uma está moendo fora do propósito de Deus. Então uma será tomada e deixada a outra. A igreja é duas mulheres representam a igreja. Então veja bem que elas têm a palavra, têm o Espírito. Mas chega um determinado momento que na caminhada, mesmo tendo a palavra, elas ficam sem o azeite. Por quê? Porque não aceitaram o grito, não aceitaram a voz da restauração. Então saíram de um propósito, não se enquadraram no propósito. Quando não se enquadraram no propósito, ficaram com a palavra? Sim, mas a capacitação de receber o que a palavra diz e andar no propósito de Deus não foi para elas, por não aceitarem o grito da meia-noite, que é a voz da restauração. Isso aqui é um negócio impressionante, impactante, muito sério, e a realidade que você verá daqui para frente, igrejas que um dia foram igrejas caindo e caindo, por não aceitarem a voz da restauração, né? É a nossa missão, não para destruir as igrejas, mas para edificar. Temos que levar a voz da restauração. E aqueles pastores que não aceitarem, eles terão a surpresa. Vão ver-se caindo, até serem reduzidos a nada. E quando o diabo se levantar então, aí não haverá mais tempo, porque a força máxima do grito será na meia-noite. E ali não tem mais tempo. Não tem mais tempo para as igrejas se prepararem. Alguma pergunta para encerrarmos
Nenhuma? Vamos ouvir ali a provocação do nosso irmão. Pastor, em relação a... a gente está em um crescimento espiritual. Vamos colocar aí Billy Graham, Silas Malafaia. Nesse momento que ele chega no 100%, quando ele começa a cair, todo esse material, toda essa obra que foi feita antes da queda dele. Por exemplo, se hoje o senhor está numa situação que o senhor está no crescimento espiritual, está no 100%. Se o senhor cair hoje, todo esse material que está no site, ele não tem mais valor? Ou melhor, em Paulo ele caiu no finalzinho lá da sua caminhada. Então quer dizer que todo esse conhecimento que ele deixou para a gente não tem mais valor também? Tipo Billy Graham, esse livro Bom Dia Espírito Santo. Sim. Não, perfeita colocação, veja bem. Paulo fez o que fez a obra que fez, escreveu um monte de coisa. Ele caiu. Ora, a obra dele anterior foi reduzida a zero? Foi reduzida a pó? Não. Porque não era uma obra. O que nós somos na obra de Deus? Nós somos só um instrumentozinho, um degrau. Então, a obra que Paulo fez no degrau em que ele estava, em que o Espírito Santo pôde contar com ele, foi uma obra feita no Espírito. Aquele degrau, no mundo espiritual, ele ficou solidificado. Mas tinha outro degrau para Paulo, em que nesse degrau ele não pisou, ele caiu. Então o que vai acontecer? O Espírito Santo vai até achar alguém que venha dar complemento à obra e criar mais um degrau. Então, a nova geração, ela vai ter esse degrau aqui, que Paulo fez, dentro do outro degrau. Vê se você consegue entender. Vamos tentar entender isso aqui. Paulo realizou uma obra, não realizou? Obra tremenda. Vamos dizer, nós hoje estamos vivendo um degrau. O degrau que nós vivemos, esse de Paulo, que ele fez pelo Espírito, está aqui. Ou Paulo não está presente em nosso meio, dia a dia? Pela Escritura, pelos seus ensinos. Não está? Está tremendamente. Hoje nós estamos vivendo um degrau. E Paulo está dentro desse degrau aqui. O que Tiago fez, o que Pedro fez, não está dentro desse degrau? Não pregamos constantemente sobre o anjo que foi enviado para libertar Pedro? O anjo que foi enviado para libertar Paulo? Então, a obra que eles fizeram pelo Espírito está dentro desse degrau. Por exemplo, o que eu digo? Quando Silas Malafaia pregava, eu não sabia se ele ia sair da televisão ou se eu ia entrar. Quantas vezes eu me vi me segurando na cadeira, chorando diante da televisão, um homem pregando, e eu não sabia se eu ia entrar por dentro da televisão ou se ele ia sair dali. Ele fracassou. Eu hoje sou um pouco do Silas Malafaia. Eu hoje sou um pouco de Caio Fábio. Eu hoje sou um pouco de Benny Hinn. Eu hoje sou um pouco de Billy Graham. Eu sou um pouco de Jim Swaggart. Eu sou um pouco das centenas dos livros que eu li. Eu sou um pouco de cada um. A obra que existiu na vida de cada um pelo Espírito Santo, ela permanece. Mas o homem não foi adiante no propósito. Aquele degrau que o Espírito Santo já trabalhou, ele não se perde. Quer uma prova? Por que hoje nós não temos à nossa mão só o Novo Testamento? Temos o Antigo também. E ele não nos dá um maior entendimento quando juntamos Antigo e Novo Testamento? Se nós tivéssemos só o Novo Testamento, muita coisa não ficaria como que perdida, sem sentido, sem entendimento. O Antigo Testamento é uma obra do Espírito Santo? É. O Novo Testamento não soma? Então, tudo que grandes homens de Deus fizeram nos seus degraus espirituais, em que eles permaneceram firmes, isso não vai se perder. Hoje eu ainda gravo DVDs do Silas Malafaia falando sobre evolução ou criação, evolução versus criação, e mando para as escolas, para os professores de história, para tudo que é professor. Eu mando, distribuo isso dentro dos colégios. Por quê? Uma obra daquela, eu reconheço que foi feita pelo Espírito Santo. O homem caiu? Sim, mas a obra do Espírito não. É o que eu creio. Então, se amanhã eu cair, e esse é um problema, está arriscado, vamos dizer assim, que Deus me livre, que Deus me dê a morte por recompensa. Mas se eu cair amanhã, muita gente que se deparar com os meus ensinos, com os meus estudos, com a minha pregação, pode não enxergar a minha queda. É o que acontece hoje com muita gente.
Pessoas ouvem fita do Silas Malafaia de 5, 10, 15 anos atrás, vê filmagens de Benny Hinn, Billy Graham pregando desde quando era jovem. Puxa, um homem de Deus. Não, foi um homem de Deus, entendeu? Hoje não é mais, mas aquele material é edificante? Aquele material traz conhecimento? Traz. Então, eu não creio que a obra do Espírito se perca. Deus usou, por exemplo, homens que já morreram, como Jó, homens que já morreram, como todos os da Escritura, já morreram. Por ele morrer, a sua obra se extinguiu? Não. Por quê? Porque ela está sendo regada pelo Espírito Santo. Então esse é o conceito que eu creio, que a obra que foi feita no Espírito não se perde, mas daquele ponto da queda para frente, não vai se aproveitar mais nada. Agora, outra coisa é a mudança de... Agora eu tenho que mencionar isso para complementar esse assunto e encerrarmos. Outra coisa é a mudança de dispensação. Tá? Por exemplo, se você hoje tem o espírito da restauração, tem um chamado na sua vida, todas as mais belas mensagens de evangelização que você tinha, ouça e vê se você não vai encostá-las definitivamente. Porque agora a unção da restauração é maior do que aquela da evangelização. A visão da restauração é superior à dispensação passada. Então, a partir do momento que uma nova dispensação foi inaugurada, você não consegue mais viver aquela vidinha. Você quer essa presença aqui dessa nova unção por causa de uma mudança de dispensação. É o grande exemplo, Antigo e Novo Testamento. Antigo Testamento é uma palavra inútil, joga fora do lixo. Jesus já veio, então joga o Antigo Testamento no lixo? Não, mas você não vai querer viver o tempo da lei. Você quer viver o tempo da graça. Então, essas mudanças todas, essas coisas todas acontecem. Então, a obra que o homem faz pelo Espírito Santo permanece. Permanece. Quer ver? Salomão, os provérbios são maravilhosos. Muita coisa que Salomão escreveu é maravilhosa. Coisas maravilhosas. E Salomão, no final da sua vida, quem foi ele? Um homem que construiu dezenas de templos pagãos em Jerusalém, construiu um deus chamado Moloque, que a barriga dele era oca, e ali fazia-se sacrifício de crianças. E lá em Jerusalém, sacrifícios de crianças foram realizados com a permissão do rei Salomão. Aí o que ele escreveu? Instrui a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Joga fora no lixo? Não. É um princípio de Deus? Então nós vamos usar. Não por ser palavras de Salomão, mas por ser um princípio e mover do Espírito Santo. Amém? Então vamos ficar por aqui. Até aqui nos tem ajudado o Senhor.